Estado-Maior tem que controlar a decisão que é tamanho. E quem que desafiar, então vai buscar de soco e pontapé e põe na prisão. Agora, aos dona vive na militarização política, de facto, alguém provocado. A minha acredita como Forças Armadas da República de Guiné-Bissau é merecer múltiplas condecorações e prêmios, não é? Que é debilidade. Porque foi capaz de falar que você que caminhou fala manga de tempo atrás. Manga de tempo atrás. Alguém tem que continuar. O único erro que eu cometi e foi a transição para um GAMI. Tem que ser para 5 anos. E tem que ser para 5 anos. Que se dane CDAO e que se dane comunidade internacional. Manga de tempo que o grupo de gente pega o país é capaz de fazer nada. Essa é a minha reflexão. A mim, condenar que é que Estado Maior, como é chamado, alto comando militar, falar sobre questão de conferência de imprensa. Afinal das contas, no país, o povo está a assistir pateticamente, não é, um deliberado extermínio de Estado laico, de mosaico étnico na República de Guiné-Bissau. Tribalistas têm a intenção de destruir parte de um grupo nacional, étnico, racial e religioso na República de Guiné-Bissau. Isso é um crime tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional também. A mim sugere logo para começar a examinar esse tema, tendo em conta a luz própria de direito que se vive na República de Guiné-Bissau. Qual que é direito que está vivido na República de Guiné-Bissau? Para boca na baúbe, essa é a reflexão. Direito que está vivido na República de Guiné-Bissau é direito positivo, vale o que está escrito a modo lusitano de ser. Quer dizer que só aquele que o legislador constituinte originário tipifica como crime é o que tem que chamar crime. O que é que acontece que é falar de como gosto de conferências de imprensa tem que bater autorizado. Minha irmãos, no que toca a essa decisão de Estado Maior, e que está chamado de autoritarismo, e que está chamado nem de nazismo, nem de totalitarismo, mas está chamado de proteção, e que está chamado de repressão, e está chamado de garantia de ordem e de segurança. À luz da Constituição da República de Guiné-Bissau, a mim sempre defendi ampliar direitos fundamentais como direitos de manifestação, de pensamento crítico e respeita limite de liberdade de expressão. Qual que é o limite de liberdade de expressão? E lei. Lei. Próprio Procurador-Geral da República, que está a manter equilíbrio entre defesa, lei, certifica a segurança dos cidadãos nacionais, calca-se limite de atuação. Lei. Censura a imprensa é uma violação flagrante, se não manifestamente inconstitucional, não está perante a Constituição da República. É agora que era o que eles estão a cometer. Bom, alguém pode falar, não, mas Juvenal, o próprio comando militar, se ele tirou um decreto, é para falar artigo tal. Não, acha próprio também, e era de comando militar. Comando militar que não menciona nenhum artigo da Constituição da República nessa transição. Bom, por aí tem muita dificuldade na entender alguém que cometeu um contraditório irritante, mas não entende boss. A minha detentor de verdade, eu podia discordar que tudo que na papel é livre. Há um dentíssimo boss que outro analfabeto funcional de Partido Luz, que fala para romper a Constituição, como fala boss que uma orquetese dado, uma aqui de base Carlos, e tem que ter uma máquina paralela para convencer gente para ser ataque tese. E assim, entre também esses que ser menino mais bonito, mais giro, né, que está falando. E bem também para legitimar propriamente tese de militares que tudo conferência de imprensa estava na fase de serviço também naquele mesmo dimensão. Ou seja, ele é um que está a admirar direito, muito embora nunca fez que a diploma na faculdade. Não sei se bem pontanha aqui, para ver cada chegar olhado, que se 10 guinte. Basicamente, a mim que está em deles holofote de fama, mas é por ter a minha ser aqui mal fama, né? Fama, mas mal fama, sempre essencial para conseguir quem que de fato é louco para que contamina a bolsa até um certo ponto. Para deixar a contamina a bolsa, se a opinião faz tempo. Segundo ele, direito que está vivido na Guiné-Bissau, na todo mundo, é direito que ser base da relação. Mas ao mesmo tempo, direito positivo e que está escrito, que é estabelecido. Mas ao mesmo tempo, ele concorda que direito não escrito que militares não aplicam, que seria imposição de força. Cabeça de pato. Segundo ele, limitação de exercício na qualquer sociedade e lei. Mas comando militar, cadê de citar lei? Mas ele está com o comando militar que tem respaldo na lei, mas ele está apoia a lei. Um analfabeto funcional nessa praia. Basicamente, que aí para caule de limitações de justificar que uma militar estudou conferência de imprensa, de cometer guindes que não põe em causa Estado laico que se discurso na internet. Ou seja, aquele aparelho está justificando a punição coletiva de todo o povo, em vez de guindes que não promover tribalismo, para responsabilizado, não. Tem que ter uma punição coletiva de povo, fala, boas mongos, e ninguém quer fazer conferência de imprensa. Consegue contextualizar de como
inteligência humana se tarefa e tira acusa desse estado obscuro para ser para esse estado de luz, ou seja, elucida, torna claro. É jogos de palavras que está ficando fácil assim mesmo, gente na base escola na estudar concepções, a boa pega só estudar dicionário político para poder mesmo bem bater esses jogos de palavras, alguém está ouvindo, ninguém se está apoiando, cada se que é com a papia. A economia de conhecimento, esse eu considero mesmo, esse buite. A economia de conhecimento, banca se que é com o conselho que tá papia toque, nem um cada se que é com a papia, gente que tá entendendo que é com a papia, mas tá cheio como profundo o fato de usar códigos. Para quê? Ser do tecnicista, para quê? O povo que é obrigado a ser do jurista, nem com concepções de ciência jurídica, porque a gente nesse curso que na fazer, o papel de uma jurista é simplificar para ele entender. Essa que é a diferença que boss. Bem tem ciúmes, a minha diferença que boss é essa. Pega o complicado e descomplicar. Nós nascemos aqui que está chamado de unidade de ordenamento jurídico. Para botar bem de ignorância, para não comprar bolsa, mais para ajudar a bolsa, para entender coisas. Que ela está referindo princípio teórico de como uma norma jurídica, isso é uma lei, decreto, constituição, ele se dá forma mesmo um conjunto coerente e estruturado, ou seja, tem a relação de complementaridade. E dentro deles, a Constituição está no topo de pirâmide, de uma forma de poder legitimar e garantir coesão nessa relação que acaba de mostrar que se formas múltiplas de ser fontes e ainda assim para garantir criação de novas leis, sempre para o direito para avançar e para regredir. Na direito, com instância superior, atribui poder normativo a uma instância inferior e cada poder ilimitar de fazer que mexer. Soma, por exemplo, Força Armada Revolucionária do Povo dado poder de restaurar, mas que falar para exercer poder. E depois, na Constituição não tem que chamar mesmo de cláusula pétreas, onde que não pode mexer. Essa realidade jurídica muda a Constituição da República, tendo esses procedimentos que flagrantemente pontapeado ou que tem expressão sobre aquilo lá. Por exemplo, que liberdade de expressão também contaram como no estado de calamidade pública, no estado de sítio, que bem mesmo que restringido temporariamente com fundamentos, gosto assim, e bem ser pegado e cortado sem nada a concordar, de forma vazia, cabeça de pato. Convergência entre direito e poder, recadinho entendido uma possibilidade de pegar direito por reduzir a força, para pôr mesmo a uso de força, ou seja, o direito de uma autoridade. Ou pega direitos fundamentais, né? Resumir o monopólio de força para abusa. E que é essa relação jurídica. Para ser resumido mesmo, convergência entre direito e poder é derivar de relação de complementaridade. Ou seja, entre teoria, própria teoria política e teoria jurídica. Esse mesmo não estou entendendo. A minha não pega boa sobre essas coisas. Que como a mesmo não está mexendo mesmo tecnicista, bem de bater papel no mundo jurídico, que lá e cadê ser mesmo minha papel. É que não está despreza boa que é debate sempre e que uma profundidade falta nessa. Apenas boa alucinações, estou com bloqueio boa cabeça, ok? Boa como a bloqueia, pode como propriamente na figura de Constituição da República de Guiné-Bissau e que existe figura mesmo de regime militarizado, ok? E que existe na Constituição da República. Sempre falado restaurar e devolver o poder. Nunca o regime militar que até exerce poder na qualquer tipo de configuração que dado mesmo no ordenamento jurídico de Guiné-Bissau. Vai procurar estudar um pouco mais o para-lei dicionário político, que está pega mesmo na corna conceitos, expressões, o tá papia toca em cada que alguma papia, uma apoia a atrocidade do regime com a apanha gente que ponta pés para levantar casa. Abo que tem noção, abo mesmo ando do kunza o caba. Curo vai Guiné lá, a candidata lá, na eleição que se socorre bem curo, sim. Nem boca preocupar para os dados contados, porque abo mesmo faz parte do partido satélite que criaram só para mim apoio socorro na segunda volta, para bem soltar, para perder. Gosto para bo, botando mesmo que estraga tudo para que bo perde. Ganância tão cedo assim botando ali. Abo legalista não coma, abo democrata não coma. Boca entende nada, nem concepção de democracia boca entende. Terça arrogante. Na arrogante que boas intelectuais de ditadura para combater boa ignorância e capa da boas flores e dessa forma própria. Consciência.